Fala galera, esse talvez seja o vídeo mais importante que eu já fiz aqui no canal falando sobre a Wise. Eu aconselho fortemente que você assista até o final se você já tem o cartão ou está pensando em pedir ou conhece alguém que vai pedir o cartão em breve, porque nós vamos falar aí das 10 maiores dúvidas e problemas que acontecem nessa conta especificamente. E eu tirei essas perguntas e esses problemas aí de centenas de mensagens que já chegaram aqui no canal. Você talvez chegou aqui agora e não sabe, a gente tem uma playlist completa aí com tudo sobre a Wise, como que transfere para outras empresas, passo a passo completo. Até sugiro que você dê uma olhada lá depois desse vídeo, mas com base nessas perguntas eu filtrei os principais problemas para a gente falar nesse vídeo de hoje, beleza? E se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Petruccelli. Aqui nesse canal a gente compartilha vários conhecimentos aí desse universo de viagens. Se esse tema te interessar e se esse vídeo especificamente agregar valor para você, aí sim, considere se inscrever para acompanhar os próximos. E bora lá então falar do primeiro e um dos maiores problemas que acontece quando você vai fazer uma transferência para a sua própria conta. Esse erro na transferência, ele de longe é uma das maiores perguntas que eu recebo aqui, lá no Instagram, que eu vejo de relatos das pessoas que mandaram uma remessa do próprio banco, por exemplo, fez o TED e não caiu. Deu algum tipo de problema, acha que a Wise roubou dinheiro aí, que não estornou, e existe um motivo para essa operação dar problema. O que acontece? Quando você está no aplicativo da Wise e você quer depositar, seja em dólar, seja em euro, por exemplo, você vai lá, abre a solicitação de depósito, coloca, por exemplo, quero enviar $200 ou 200 euros. Aí você vai seguindo as etapas e aí ele vai te perguntar qual que é a forma de envio que você quer fazer esse depósito. Você escolhe lá o TED, por exemplo, que é a mais barata, e ele vai te dar os dados da conta para você preencher lá no seu banco. Já tem um vídeo no canal fazendo esse passo a passo, não é esse o objetivo do vídeo de hoje, mas qual que é um detalhe que muitas pessoas acabam não percebendo. Lá nessa informação que a Wise fornece, o beneficiário da conta, por mais que você esteja enviando para a sua própria conta, o beneficiário é o Wise Pagamentos, porque a Wise aqui no Brasil, ela opera de uma forma que todas as remessas chegam na Wise e a Wise faz a distribuição para os usuários. Então você envia para a conta da Wise e ela sim vai encaminhar para a sua conta dentro aí da empresa. Então lá no seu banco, quando você for fazer o preenchimento, dessa remessa, você não vai escolher para enviar para a mesma titularidade, como se fosse sua própria conta. Você tem que colocar para outra titularidade. E essa mudança, essa pequena mudança, gera um dos maiores problemas que eu já vi disparado, que é a remessa não ser completada, o dinheiro ser estornado. Então, se você já passou por isso, já deixa aí nos comentários pra gente trocar ideia, mas muda e tenta fazer de novo, escolhendo outra titularidade. E coloca lá Wise Pagamentos, preenche com todos os dados que eu tenho certeza que vai dar certo, beleza? E só lembrando de um ponto muito importante, todas as nossas recomendações aí, inclusive um link para você abrir sua conta na Wise com desconto, fica sempre na descrição dos vídeos, você ganha aí a primeira remessa sem taxas. Segunda dúvida aí que já me mandaram aqui também várias vezes. Matheus, lá no meu aplicativo aparece o gráfico, por exemplo, do dólar, mas eu quero o gráfico do euro, ou o contrário, tá aparecendo do euro, mas eu quero do dólar. Como é que faz? Eu também já tinha tentado trocar, já entrei em contato com a Wise e eles me informaram que esse gráfico ele é de certa forma aleatório. Eu tentei identificar se tinha algum padrão, porque por muito tempo o saldo principal da minha conta estava em euro, a maior quantidade, e depois tinha dólar, tinha real. Atualmente, o saldo principal está em dólar e o gráfico que aparece na minha conta de um tempo para cá, ele também está ficando em dólar e antes ele estava em euro. E aí eu pensei que talvez esse gráfico está associado à moeda principal da sua conta, que você tem o maior saldo. Só que quando eu fiz essa mudança, do meu saldo sair de euro e ir para dólar, a mudança ela não foi imediata, então levou algum tempo, mas hoje eu percebo que está nesse padrão. Só que pelo que foi informado na Wise, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, esse padrão que eu identifiquei não necessariamente ele vai continuar e é uma definição aleatória. Pode ser que futuramente eles vão habilitar para você escolher a que você quiser, mas pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo não dá para você mudar esse gráfico aí direto no aplicativo e escolher o que você quiser. Pode ser que eles habilitem, mas por enquanto não, beleza? Terceira grande dúvida aí que também surge aqui no canal. Matheus, outra pessoa pode fazer o depósito na minha conta da Wise? E aí tem alguns pontos importantes a gente entender. Lembra que a gente falou lá no começo que um dos maiores problemas é quando você abre a solicitação de depósito e você preenche lá com outra titularidade. Um dos requisitos quando você mesmo abre a solicitação de depósito, coloca lá, eu quero depositar 100 euros, eu quero depositar 100 dólares, a própria pessoa titular da conta deve fazer o envio ou o depósito de uma outra conta dela em outro banco da mesma titularidade. Então, se você abrir o depósito, você mesmo tem que ir no seu banco, no seu cartão, para fazer o pagamento desse valor. Mas existe sim uma forma de você receber na sua conta de outra pessoa e outra pessoa pagar esse valor. O que acontece? A outra pessoa precisa ter uma conta na Wise e ela vai usar a função, quando ela acessa o aplicativo lá, de enviar, aquele botãozinho que fica no meio. E aí você vai passar os seus dados da sua conta em dólar, em euro, o que você quiser, você vai passar esses dados para essa pessoa e ela vai fazer um envio para a sua conta e ela vai pagar lá no banco dela, normalmente, só que
através da Wise como intermediário. Nesse caso tem até um benefício, porque o IOF, ao invés de ser de 1,1%, ele é de 0,38%, porque é um envio para terceiros. Então, se você tem alguma pessoa aí que vai enviar para você, ou até, por exemplo, você tem sua namorada, sua esposa, um amigo que vai viajar junto, é interessante você fazer isso. Talvez ele enviar para sua conta e você enviar para a conta dele, porque vocês podem aproveitar desse benefício aí de uma taxa um pouco menor. Isso é uma sacada aí, pode ajudar, dá uma pequena diferença, mas é uma possibilidade de um terceiro enviar para sua conta, beleza? Quarta dúvida que eu também já recebi demais aqui no canal. Eu consigo depositar em espécie diretamente na Wise? Eu tenho um pouco de dólar aqui, ou sobrou euro da minha viagem. Também já fiz essa pergunta para eles e até o momento que eu gravo esse vídeo não é possível. Você só consegue enviar dinheiro para sua conta pelas formas que aparecem no aplicativo, seja pagando por TED, por cartão de crédito, por boleto, mas fazer o depósito em algum ATM, algum caixa eletrônico, você não consegue. Independente da moeda, não é possível. E aqui já abrindo um parênteses para comentar de outro vídeo que eu falei de outra conta, é a conta da Nomad. Para quem já acompanha o canal sabe que a gente recomenda essas duas principalmente, a Wise e a Nomad para as viagens. A conta da Nomad recentemente permitiu que você deposite dólar, mas só nos Estados Unidos. Então acaba sendo um benefício se você vai viajar para lá. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card, mas pode ser interessante você aprender e usar essas duas aí combinadas na viagem. Quinta dúvida agora falando sobre usar o saldo em reais da sua conta no exterior. Várias pessoas querem mandar o dinheiro para a Wise, deixar o saldo em reais aqui no Brasil e quando fizer a viagem, usar o cartão e achar que vai converter automaticamente. E não faça isso, por quê? Existe uma restrição para os cartões emitidos aqui no Brasil que se o saldo em reais estiver envolvido, não é feita a conversão automática. Então, se você tem um saldo em reais, primeiro converte para outra moeda, seja o dólar, euro, qualquer outra moeda, para depois você poder usar em diversos países. Se você tiver o saldo em euro, por exemplo, e vai viajar para vários lugares que não usa o euro, você pode utilizar e vai ser feita a conversão automática. Vai ter uma pequena taxa de conversão, mas é coisa muito pequena e acaba valendo a pena se você quiser deixar numa moeda principal. Agora, se o seu cartão foi emitido no Brasil e você tem um saldo em reais, você não consegue fazer isso. E antes da gente ir para a dica 6, se você está gostando desse conteúdo, deixa seu like embaixo que pra gente faz muita diferença e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. A gente está com a meta aí dos 20 mil inscritos. Se você já faz parte da comunidade e puder compartilhar com alguns amigos que podem se beneficiar também desse conteúdo, vai ajudar demais. A gente quer bater essa meta aí antes de 2023. Então, você também motiva a gente a continuar trazendo conteúdo de valor para vocês. Bora lá direto agora para a dica número 6. Como mudar o idioma do aplicativo. Algumas pessoas baixaram o aplicativo da Wise e ele está em inglês, por exemplo, ou ele está em português e você quer que ele esteja em inglês. Então, como que é possível fazer isso? Se você está no computador, você consegue ir lá nas configurações e mudar normalmente para você ter a navegação no idioma que você quiser. Mas no aplicativo, ele vai seguir o idioma do seu celular. Então, se o seu celular está, por exemplo, com o idioma padrão em português, ele já vai estar configurado em português. Aí, se você tentou mudar o idioma do celular e o aplicativo não foi atualizado, tenta deletar e instalar de novo, que provavelmente vai resolver esse problema. Porque realmente não existe uma função no aplicativo de alterar o idioma. Pode ser que eles vão mudar, é um detalhe bem simples, mas ele segue o padrão do seu celular, beleza? Dúvida número 7 aí, falando sobre carteira em reais de novo. O que acontece? Esse problema geralmente está associado a contas abertas em outro país, que não seja o Brasil. A Wise ela tem um acordo específico no Brasil para permitir a circulação e depósito em reais e tudo mais. Mas quem abre a conta no exterior não consegue ter a carteira em reais. Isso realmente é uma restrição que existe. Então, se o seu endereço de cadastro ele é do Brasil e você foi para o exterior, por exemplo, você quer ter a carteira em reais, você vai conseguir. Agora, se você está no exterior e você tem um endereço cadastrado no exterior, sua conta ela não vai ter a carteira em reais, mas você ainda assim pode utilizar sua conta no Brasil quando você viajar por algum motivo, porque nesse caso vai ser feita a conversão automática do euro, por exemplo, para passar uma operação aqui em reais. Então, essa é uma operação um pouco diferente dependendo de onde você emitiu o seu cartão. Mas se não tem a carteira em reais, provavelmente o motivo é que o seu cartão não foi emitido no Brasil ou o seu endereço cadastrado não está no Brasil. A dúvida número 8 é com relação ao código de SMS que a Wise pede para você acessar o aplicativo. Muitas pessoas só se dão conta disso quando a viagem está quase chegando aí. Por quê? Quando você vai acessar, por exemplo, aí no computador ou no próprio aplicativo, ele te manda um SMS de validação. Só que se você está no exterior e o seu chip não vai funcionar para receber mensagem, como que você recebe esse SMS? É uma dúvida muito pertinente e tem aí algumas formas de você contornar esse problema. A primeira delas e mais simples é quando você for perguntado por esse SMS de validação que foi mandado para o seu celular, você pode clicar numa opção que aparece logo abaixo, se não me engano, está falando não tenho acesso a esse número, algo do tipo. Quando você clica nessa opção, aparecem outras formas de você validar essa entrada na conta. Uma delas é pelo WhatsApp. Eu, por exemplo, já usei essa alternativa algumas vezes quando eu estava em alguma região
sem contato aí com a minha rede telefônica. E aí eu tinha internet e basicamente você consegue receber a validação no WhatsApp e você copia esse código e cola lá sem problemas. Então, você está no exterior com o mesmo chip aí que você cadastrou na Wise e tem acesso à internet, você pode usar essa forma de validação pelo WhatsApp e não vai depender da sua operadora para receber o SMS, beleza? Agora falando de uma segunda alternativa para você contornar esse problema. Entrando no seu aplicativo da Wise, lá no canto superior esquerdo, você vai ter o seu ícone aí do seu perfil. Clica nele, vai em privacidade e segurança, se não me engano, e vai ter a opção de autenticação de 2 fatores. E a Wise, ela tem uma alternativa, né, de notificação que não é pelo SMS, é por uma notificação push, né, um pop-up que vai aparecer no seu celular. Então você habilita essa notificação push e aí quando você tentar acessar a sua conta da Wise e pedir essa validação, vai aparecer uma notificação aí no próprio aplicativo da Wise no seu celular. Então essa é uma forma de você não associar ao SMS ou ao WhatsApp, mas associar ao aplicativo da própria Wise. Então essa é uma outra alternativa de você manter o número, manter o chip e conseguir também fazer essa validação. Mas vai depender também da internet. Offline você não vai conseguir fazer. E a terceira e última forma, que pode ser também uma opção, é se você trocou de número antes da sua viagem, comprou um chip aí que vai usar no exterior, ou você chegou no país de destino e trocou de número, o que você consegue fazer? Existe um link aí que você acessa, vou até deixar na descrição do vídeo, que você vai mandar na Wise qual que é esse novo número e vai tirar uma foto aí com seu documento de identidade só para se identificar. Só que essa alteração, ela demora, se não me engano, cerca de 48 horas no máximo. Então só garante que nesse período aí você não vai precisar da sua conta com uma certa urgência, mas é também uma possibilidade de você trocar o seu número. No nosso caso, eu já deixo meu número do Brasil no meu celular e aí eu acabo fazendo a validação pela internet. Funciona da mesma forma usando aquela via pelo WhatsApp que eu comentei com vocês. E essas próximas 2 dúvidas aqui eu tenho certeza que em algum momento vai te ajudar se você entender como que isso funciona. Dúvida número 9. Matheus, eu não tenho a possibilidade de ter a carteira de uma determinada moeda que eu vou para aquele país na minha conta da Wise. Eu posso usar o meu cartão lá? Esse exemplo aconteceu principalmente no caso do Peru, que lá a moeda é o sol peruano. E na conta da Wise você não consegue criar uma carteira nessa moeda. Mas eu posso usar lá no Peru? E a resposta é que sim, você pode. Existe uma pequena lista de países, eu vou deixar aparecendo aqui, ó. E esses países aqui é onde você não pode utilizar o seu cartão porque ele não vai funcionar. Então se você vai para outro destino que não está nessa lista, aí sim você pode e vai ser feita aquela conversão automática que a gente comentou. E se você tiver saldo em várias moedas, qual que ele vai utilizar na prática? Então a Wise, de uma forma automática, ela avalia qual que é a melhor taxa de conversão, se é naquele momento o euro ou se é naquele momento o dólar, e vai fazer a conversão daquela moeda com a melhor taxa, beleza? E galera, uma dica bônus que nem tá aqui nos tópicos do vídeo, mas eu sugiro fortemente que você salve nos seus favoritos aí no seu computador. Tem um site da Wise que você consegue fazer um comparativo de várias operações, de converter entre moedas, de enviar para outra pessoa, de adicionar saldo em uma determinada carteira, e lá vai te mostrar a taxa que é cobrada. Então você consegue ter uma ideia muito boa, mesmo antes de fazer a operação, não precisa ir lá no seu celular e simular cada uma. No computador é muito fácil, eu vou deixar o link aqui embaixo e vai estar aparecendo aqui para vocês também. E nesse comparador você consegue ver, por exemplo, qual que é a taxa de conversão de dólar para o sol peruano ou de euro para o sol peruano. E lá, se não me engano, dá mais ou menos 2%. Então você já consegue ter uma noção, beleza? Se eu escolher o Wise, eu vou ter uma taxa de 2% para usar lá no Peru, que não é uma opção na minha carteira. Então você já consegue ter uma estratégia para a sua viagem, avaliar se faz sentido ou não. Mas esse site eu já deixo uma aba aqui de viagens e deixo lá salvo, sugiro que você faça o mesmo. E só essa dica eu tenho certeza que já vale seu like nesse vídeo, hein? E bora lá para a última dica, que ela é com certeza uma das fundamentais, porque é a que você acaba fazendo mais na prática. Pergunta número 10, uma das que eu mais recebo e é a que eu acho que todo mundo acaba fazendo o maior número de vezes aí na prática, que é você mandar dinheiro para sua própria conta. Existem algumas formas de você fazer isso e uma pode ser melhor do que a outra, dependendo do seu contexto. Então vamos entender para você dominar isso daí para frente e fazer da forma que você achar melhor. Você pode depositar na sua conta, mandando o saldo para reais, para depois converter, ou você pode mandar direto para a moeda que você quiser. Então, por exemplo, eu posso mandar para reais para converter para dólar, ou eu posso mandar direto para dólar. Se você fizer essas duas formas no mesmo momento, se eu mandar para real e converter, ou mandar direto para dólar e pagar, não tem diferença. Se você faz as duas imediatamente no mesmo momento, você basicamente está usando a mesma cotação, as taxas envolvidas são a mesma, não vai ter uma diferença prática. O que pode acontecer? Quando você manda para real para depois converter, tem algumas possibilidades aí. Você pode agendar a conversão de forma automática, então acaba sendo uma possibilidade. Você vai estar fazendo ela em qualquer dia da semana, então chegou num sábado, no domingo, você só quer chegar lá e converter. Você pode fazer isso também, mas qual que é um lado negativo? O seu dinheiro está parado numa conta que ela não tem nenhum tipo de rendimento.
Então, seu dinheiro está parado no saldo em reais da Wise. Se for um valor relevante, você pode ter um impacto maior por esse fator, mas você está deixando ele parado até ter uma oportunidade. Pode demorar 1 mês, 2 meses, está esperando ter uma, por exemplo, queda do dólar e passou 1 mês e ainda não aconteceu. Você continua com o dinheiro parado em uma conta não remunerada. Então, só para você estar ciente disso. Só que quando você envia direto para a carteira que você quer, já tem um outro benefício. O que acontece? Se eu abrir, por exemplo, uma solicitação de depósito agora na minha própria conta, por exemplo, 4,28, sexta-feira, esse valor ele vai ficar travado nessa cotação por 48 horas contando dias úteis. Então, até na terça-feira eu vou ter esse valor garantido. E nesse caso, você pode escolher se você completa ou não a transação. Então, eu não aconselho que você faça isso várias vezes, porque pode acontecer um bloqueio dessa função pela Wise como uso excessivo, mas dependendo do momento, pode ser muito interessante estrategicamente, porque aí você consegue avaliar em 48 horas se a cotação caiu, se você quer cancelar essa remessa e fazer uma nova. Então, eu acho que tem uma possibilidade maior. E um outro fator ainda que muitas pessoas não percebem é que nesses dois casos, uma pessoa deixou um valor relevante parado na conta da Wise em reais, que é uma conta não remunerada, enquanto nesse outro caso, que você vai mandar direto para a moeda, o valor ele estava no seu banco. Pode ser que você tinha uma conta lá que rende, por exemplo, 100% do CDI. Nesse período de 1 mês, ela teve um rendimento. Então, além de você pegar talvez uma cotação mais interessante nessa janela aí de 48 horas, o seu dinheiro ele estava rendendo enquanto você avaliava isso. Então, existem prós e contras de cada alternativa, sugiro que você avalie o que é melhor para você, mas se você vai fazer no mesmo momento, a princípio não tem diferença. Eu fiz algumas simulações já e realmente não percebi na mesma hora. Se passar algum tempo aí, realmente pode oscilar, porque a cotação ela oscila e é normal. Então essas foram aí as 10 principais dúvidas e problemas que eu percebi ao longo desses meses, conversando com vários de vocês sobre a conta da Wise. E se esse conteúdo realmente agregou valor para você, se aprendeu alguma coisa que você não sabia, a gente só pede que você deixe seu like aqui embaixo, é de graça e ajuda a gente demais, mostra que o conteúdo realmente está sendo de valor e, se possível, compartilhe com 1, 2 pessoas ou o grupo que vai viajar com você para que mais pessoas possam ter acesso também a esse conhecimento e a gente continuar crescendo o canal e trazendo ainda mais conteúdos. Eu vou deixar aqui algumas sugestões de outros vídeos para você continuar aprendendo com a gente. Nos vemos no próximo. Até mais!